Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula do nosso treinamento de NX Modeling versão 8.5, que já estamos, na verdade, no módulo de Shape Studio. E nesta aula nós vamos estar tratando de alguns recursos bem interessantes mesmo para o NX. Inclusive um dos recursos foi desenvolvido exclusivamente para a área automobilística, que é o Transitions. Tá? Então vamos lá. Eu vou começar aqui então com o Transitions. Eu tenho esse arquivo aberto que eu vou mandar para vocês, que é o arquivo Transition, e algumas features que a gente vai trabalhar aqui. Eu vou aqui no Format Layer Settings e eu vou começar com... Vamos começar aqui com o Layer 20, tá? Vai ser mais interessante aqui. Bom, nesses layers, pessoal, nós temos aqui curvas, onde nós queremos, por exemplo, criar uma superfície entre essas três curvas aqui. Imagine que eu faço, por exemplo, posso fazer uso aqui do comando de Rulled para criar uma superfície até de uma seção para outra e depois dessa seção até o centro da superfície. E ali eu preciso fazer um filet, preciso suavizar essa transição, enfim, eu preciso criar uma transição suave. Isso é muito utilizado na área automobilística, tá, pessoal? Naquela coluna que divide as portas da frente e de trás, né, existe uma coluna em T. Né? A divisão aqui existe essa forma em T. E aí, então, foi desenvolvido esse recurso para fazer essa transição. Eu tanto posso fazer só com seções, ou posso fazer com arestas de superfície. Mas um detalhe muito importante. Não funciona com splines, tem que ser seções, como nós temos aqui, ó, retas. Tá? Pode ser uma sketch, tá? Você desenha uma sketch, faz ali o uso do profile para criar essa seção. Pode ser, como eu fiz aqui, eu fiz só com lines, tá? Eu não tenho sketches. Se vocês olharem aqui na árvore de features, não vai encontrar nenhuma sketch, porque são curvas desenhadas com lines mesmo. Tá? Elas não precisam ter a mesma forma. Percebam que eu tenho um formato nessa seção e as outras duas, elas são iguais, ó, mas elas poderiam ser diferentes, tá? Mas essa aqui, por exemplo, tem essa diferença aqui, o formato dela é bem diferente, tá? Bom, como é que funciona então o comando Transitions? É esse recurso aqui, ó, Transition. Vou clicar nesse recurso, vai abrir aqui o painel de configuração e a gente tem aqui, primeiro item, a seleção das curvas para seções, tá? Então, eu vou manter selecionado aqui, ó, Connected Curves, e aqui eu vou selecionar a curva. Tá? Vou selecionar essa curva aqui. Percebam que ele fez a seleção de todo o perfil, apesar de ser peças separadas. Ó. Vou clicar nesse botão, que é para adicionar um novo set, ou então o botão do meio do mouse. Vou selecionar esta outra seção. Percebam como eu fiz a seleção das duas seções aqui, mantendo sempre o mesmo local do clique. Né? Então, ele já criou aqui uma prévia para a gente, ó, de como ela vai ficar. Se a gente der um Show Result, olha aí, ó, é como se ele fizesse um Rulled Surface. Tá? Mas o legal, aqui não tem nada de misterioso. O legal é quando a gente vai fazer essa transição aqui. Tá? Deixa eu voltar aqui. E agora eu vou adicionar um novo set e vou selecionar essa seção aqui. Tá? Ó, eu vou clicar nesse lado e percebam que a seção ficou invertida. Desse jeito aqui a superfície não vai ser criada, ele vai dar um erro. Bom, o que eu devo fazer? Simplesmente clicar nesse botão aqui para ele inverter o lado da curva. Olha aí. Ó. Agora sim a gente tem uma superfície correta. Se a gente der um Show Result, olha só como é que ele criou. Tá? Bacana, né? Muito legal mesmo esse recurso. Tá? Então, eu vou dar um OK. Ele vai criar a superfície para a gente aí. Se eu quiser fazer filet nos cantos, aí é tranquilo. O legal é justamente o fato de que ele faz essa transição, olha, e fica muito bacana mesmo, né, pessoal? A gente não tem emendas, não tem remendos de superfície aqui no meio. É uma peça única. Ok? Um detalhe também importante é que a base dessas seções, o importante ou
O convencional é que elas estejam no mesmo plano, tá, pessoal? O legal é que elas estejam no mesmo plano. Pode acontecer delas não estarem no mesmo plano? Pode, mas nada garante que o comando vá funcionar perfeitamente. Eu coloquei aqui já nessa posição, tá? Para que vocês percebam que a altura da seção não quer dizer, ó, o importante é a base dela. A base é interessante que se existir uma diferença, que ela não seja muito grande. Eu vou forçar aqui, pessoal, são seções bem simples aqui, tá? Mas eu vou tentar forçar um movimento dessa seção que é a mais alta aqui, ó, para a gente ver o que acontece, tá? Eu vou deslocar ela, vou pegar aqui o Move Object e vou deslocar ela em Z aqui, ó, tá? Vou forçar, vamos ver o que vai acontecer aqui. Aqui, é claro, a gente tem seções bem simples. Olha, ele continua criando de forma bem tranquila, tá? Fez essa pequena torção aqui na base, ó, mas criou perfeitamente, tá? Então, dependendo, óbvio, do tipo de seção que você tenha, pode se tornar mais complexo, pode não funcionar corretamente, mas nesse caso aqui, onde as seções são simples, é aquela história que eu sempre digo, né? O pessoal sempre, às vezes, me pergunta, eu vi um comando tal no evento da Siemens, funciona assim. Toda apresentação ela funciona bem, né? Porque ela é feita diversos testes até ela funcionar. Então, e mesmo assim, às vezes já aconteceu, eu que trabalho com treinamento há muitos anos, já aconteceu de eu chegar com um exemplo pronto e na hora de mostrar, sabe-se lá por que cargas d'água, o exemplo não funcionou, eu tive que readaptá-lo na hora. Então fica feio demais, né? Então, quando a gente fala de algum recurso, eu tomo maior cuidado em falar se ele funciona ou não corretamente. Porque às vezes a gente pode falar que não funciona, ele funciona, e às vezes a gente diz que funciona e chega na hora ele não funciona. Tá? Mas então, assim, aqui eu tenho seções simples e vocês viram que o recurso funcionou perfeitamente. Tá? Mas com SPLines não funciona. Tá? SPLines, a gente até consegue criar uma transição, uma forma de transição, mas aqui em cima, por exemplo, ela não sai na altura da SPLine, ela baixa aqui, já faz um negócio todo torto. A mesma coisa acontece nos outros, ele mantém a altura muito baixa aqui do centro, ele não obedece à altura da SPLine, então é uma confusão danada. Tá? Então o legal mesmo é trabalhar com linhas, né? Com seções mesmo, através de retas. Certo? Bom, então aqui a gente tem esse recurso, deixa eu desfazer aqui, e eu vou deletar essa transição aqui, eu não preciso dela, tá? Opa, deu um erro aqui, não tem problema não. Eu deletei a seção e a gente tem extrudes sendo utilizados ali. Então vamos lá, eu vou aqui agora no Format Layers e aquele erro ocorreu justamente por isso aqui. Eu vou ligar o Layer 30 ó, e eu tenho extrudes feitos através daquelas seções, por isso que deu aquele erro. Mas eu tenho aqui só para mostrar para vocês mais algumas configurações do Transitions. Vamos entrar aqui no Transitions. E eu vou selecionar agora, poderia colocar Edge aqui, para ficar mais fácil, ó, ou posso limpar o filtro, tanto faz. Vou pegar, por exemplo, essa aresta aqui, só vou desligar o Connect, né, senão vai dar problema aqui. Single, vamos selecionar essas arestas, deixa eu ver se selecionou tudo, ok. Vou confirmar com o do meio, agora eu vou selecionar essa aqui. Percebam que eu não estou definindo uma ordem de seleção, né? Eu estou fazendo a seleção aqui e ele está criando a superfície. Olha só, vou inverter aqui, pronto, ajustou e ela ficou perfeita. Agora eu vou selecionar a próxima, então vou adicionar um novo set. Vou selecionar aqui. Pronto, está construído de forma correta. Bom, a gente tem alguns parâmetros aqui, eu vou começar com o Constraint Faces. A gente tem, na parte do Shape Control aqui, e na continuidade, nós temos as formas de continuação desse objeto em relação a outras superfícies. Quando a gente trabalha com curva, nós não temos essa opção. Tá? A gente não tem como selecionar uma face de restrição. Nós só temos curvas, então foi o caso anterior que a gente fez. Aí não vai interessar se ele vai fechar em tangência ou em G0, enfim. Para ele vai pegar a normal daquela seção. Certo? Nesse caso, como a gente fez através de superfícies, né, de modelos criados com Extrude, a gente pode então fazer uma restrição de faces. Eu posso selecionar aqui
E eu vou deixar o Feature Faces mesmo para ele selecionar tudo. Quando eu clico na face, ele seleciona tudo. Se você colocar Single Face ou Tangente Face, ele vai pegar face por face, ó, porque aqui não tem faces tangentes, né? A gente tem faces que são formadas por uma seção através de linhas, né? Então não tem tangência. Então o ideal é deixar Feature Faces aqui. Vou pegar aqui. Pronto, então peguei as três features, que são as três extrudes, tá? E eles estão de forma as restrições por face. Aí eu posso pedir aqui por curvatura, por tangência ou por G0, né? Posso escolher, percebam que muda ali, ó, curvatura, tangência, e o G0 não muda quase nada, tá? É muito pouco mesmo, até porque o Transitions, a ideia é que ele seja realmente uma transição suave, tá? Então, como ele pega a normal da seção também, então ele já praticamente fica quase que 100% tangente ao extrude, tá? Mas a gente vê aqui que na curvatura, ó, ele muda bastante, ó, tá? Bom, além disso, a gente tem esse Shape Control aqui, ó, que eu posso, através do tipo, tá? O Bridge Curve, eu estou pedindo em todos, né? Porque a gente selecionou as três features aqui de superfície. Eu estou pedindo por tangência, tá? Eu posso ampliar um lado, olha só, tá? Ou mexer no outro, certo? Então, a gente consegue trabalhar essas tangências aí, ó. Ok? E a gente tem aqui, ó, Bridge Curve 1, Bridge Curve 2 e assim sucessivamente. Eu posso escolher uma delas, tá? Ou então fazer com todas, certo? E também a magnitude aqui eu posso escolher por profundidade, né? Olha só, certo? Então a gente pode estar trabalhando isso aí. Eu vou deixar em tangência 1, perfeito. No Settings é para criar uma superfície, né? Não tem outros detalhes para a gente trabalhar aí. Tá? Então, essa aí é a forma de trabalhar com superfície. Vou dar um OK. E aí está. Olha aí, ó, uma transição perfeita. Bacana esse recurso aí. Certo? Beleza. Então, esse é o Transitions, tá, pessoal?